Boa tarde para você que nos acompanha na tarde desta segunda-feira, dia 14 de setembro, em mais uma transmissão ao vivo. E dessa vez a gente vai falar sobre um assunto que está em pauta, que é um grande tema aí, né, na atualidade, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E quem vai falar sobre isso são dois especialistas, são dois advogados. A nossa palestrante é a doutora Amanda Rocha Nedel, que é advogada, especialista em Direito Civil e Direito Processual Civil pela Universidade da Região de Joinville, a Univille. Ela tem MBA em Gestão e Business Law pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, certificada no curso executivo de Privacidade e Proteção de Dados pelo INSPER e pós-graduanda em Direito Digital pela Escola Brasileira de Direito. E quem vai acompanhá-la nessa transmissão ao vivo também é o Dr. Tiago Souza de Albuquerque. Ele é advogado, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Uniaselv e cursou Escola Preparatória para Juízes e Promotores do Trabalho pelo Preatorium, atual LFG. Então a gente vai falar hoje nessa transmissão ao vivo sobre a LGPD e o reflexo nas relações trabalhistas. Então, primeiramente, muito boa tarde para os nossos advogados que estão participando dessa transmissão ao vivo e que vão falar com você sobre o assunto. Está com vocês. Boa tarde, doutora Amanda. Primeiramente, te agradecer imensamente por aceitar esse convite e nos auxiliar e esclarecer eventuais dúvidas que esse tema tão pertinente, tão atual, vai nos trazer, né? Gostaria de agradecer também ao apoio e à transmissão do Jornal de Pomerode, bem como também a parceria ao grupo de RH da Associação Comercial e Industrial de Pomerode, e também o apoio e transmissão do Sindicato Patronal Metal Mecânico de Blumenau, Gaspar e Pomerode, né, que estão retransmitindo essa nossa conversa. Bom, nosso tema hoje é a Lei Geral de Proteção de Dados e seus impactos nas relações trabalhistas. Como bem já nos adiantou aqui a nossa apresentadora, quem nos apresentou, né, a Tati, esse tema, em que pese não tratar diretamente das relações de trabalho, ele, no conteúdo dessa lei, ela vai sim impactar diretamente, porque nós, enquanto empregadores, nós tratamos e recebemos informação o tempo todo, informações pessoais dos empregados, até por uma questão legal e também de administração interna das próprias empresas. Lembrando que ali nós temos a questão de controle relacionada à saúde do empregado, a questão de pagamento de salário, de recolhimento de tributos e repasse para os entes públicos, né, via de regra INSS e imposto de renda, mas também nós tratamos da questão relacionada, por exemplo, a Vale Transporte, a questão relacionada a Vale Alimentação, a questão dos dependentes, os planos de saúde. Então, aí nós temos uma série, nem comecei, né, doutor? Uma série de situações aí que a gente vivencia no dia a dia e a gente, querendo ou não, dentro da empresa, trata essas informações e repassa essas informações para terceiros. Então, a empresa tem necessidade de saber se ela está fazendo isso de forma correta ou não, ou se alguma coisa vai mudar. E é por isso que a gente fez esse convite à senhora. Te agradeço muito, nosso tempo não é um pouco curto, então eu já vou passar a palavra para a doutora e, novamente, te agradecer por estar aqui conosco. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Muito obrigada, muito honrada com esse convite de poder contribuir nesse momento de disseminação e troca de conhecimento, porque é tudo realmente muito novo para nós, apesar de já existir algo para se inspirar, porque a nossa lei, ela se baseia no regulamento europeu, e lá eles têm uma vivência, uma experiência, uma estrada mais longa do que a nossa com relação à proteção de dados, mas nós temos o desafio de tropicalizar, né, de adequar a nossa realidade essa legislação. Então, nesse momento, trocar informações é muito importante para que nós possamos crescer, evoluir e realmente nos adequarmos à lei da melhor forma possível. Bom, então, para não perder tempo, já que nosso tempo é curto, né, começando, então, pelos principais conceitos da lei. Por que eu já vou iniciar pelos conceitos e por que nós selecionamos alguns básicos? Para entender o conceito e o contexto, a gente precisa dominar esses conceitos, e por incrível que pareça, alguns deles muito básicos já foram motivo até de piada nas redes sociais, porque alguns tribunais de justiça não compreenderam adequadamente esses conceitos e utilizaram de forma totalmente equivocada nos seus próprios regulamentos internos de adequação à lei.
Então, é por isso que é muito importante a gente se atentar a esses conceitos básicos. Então, eu destaquei aqui alguns, eles estão previstos no artigo 5º da lei, e o primeiro deles, obviamente, diz respeito aos dados pessoais. O que são exatamente os dados pessoais? Os dados pessoais são aqueles que identificam ou que podem identificar alguém. CPF, RG, nome, o IP da máquina, esses são os mais conhecidos. E os dados pessoais sensíveis são uma categoria diferente, porque são dados pessoais que dizem respeito à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético, dado biométrico. Esses são dados sensíveis, seja pela intimidade do dado em relação ao titular, seja pelo risco que representa, por exemplo, o vazamento desse dado, né? A sensibilidade nesse sentido. O biométrico tem essa característica. Todos esses dados, eles dizem respeito somente às pessoas naturais. Aqui no Brasil, a nossa lei diz respeito somente às pessoas naturais, assim como no GDPR, que é o regulamento europeu. Existem alguns países que têm a lei prevendo, inclusive, para pessoa jurídica, que é o caso da Argentina, se eu não me engano. E isso se aplica também, a lei se aplica também aos dados em meio físico, não somente aos dados em meios digitais. Então, não basta fazer e buscar adequação com relação a tudo que nós temos em sistema, em e-mails, em todas as nossas cadeias dentro do computador somente. Diz respeito também aos arquivos, às pastas, aquele papel que fica em cima da mesa do funcionário no final do expediente cheio de dados pessoais, né? Ali o RH pode esquecer eventualmente, e isso também merece todo um cuidado. Seguindo os nossos conceitos, o conceito de titular. O titular é a pessoa natural a quem se referem esses dados que nós mencionamos. Os agentes de tratamento são separados entre controlador, que é a pessoa responsável pelo dado, e operador, que é quem trata o dado em nome do controlador. Então, são as pessoas jurídicas ou naturais que, com fins econômicos, coletam, tratam, armazenam dados pessoais. E tratamento, quando nós falamos tratamento de dado pessoal, a lei usa vários verbos, prevendo várias possibilidades, justamente com o intuito de não deixar passar nada. Então, a visão, inclusive, que se tem do artigo que diz respeito da definição é que é exemplificativo. Então, tratamento é tudo, absolutamente tudo que é feito com algum dado pessoal ou dado pessoal sensível. É assim que a gente considera, até por fins de cuidado, não vamos considerar uma exceção que não existe e depois ter algum problema, até uma questão de cautela. Podemos seguir? Tens alguma dúvida? Eu acho que eu já vou perguntar aqui. Quando a gente fala em questão dos dados pessoais, das pessoas naturais, então está tranquilo. Todo empregado é pessoa natural, enquanto não se regulamente a robotização, mas enfim. Na ficha do empregado, eu tenho dados sensíveis e dados, ou seja, dados gerais, né? Eu precisaria, por exemplo, ter duas fichas de empregado, uma contendo dados que não sejam sensíveis e outra com dados sensíveis. Lembrando que, por exemplo, já complementando, que eu não recebo só informação do próprio empregado, eu recebo informação, por exemplo, dos seus dependentes, eu recebo informação de um telefone de um parente. Então, eu precisaria me preocupar com isso na hora de contratar, eu precisaria discriminar isso num documento à parte, para que isso não acabe essa informação não seja transmitida sem querer, né, de forma errônea. E também eu precisaria, num excesso de zelo, de autorização desse terceiro, desse dependente de um plano de saúde, por exemplo, para ele ter essas informações. Quais os cuidados que eu precisaria ter? Bom, esse é uma dúvida bem pertinente. O primeiro ponto é que não necessariamente é preciso separar os dados em áreas diferentes, né? Em containers, como o pessoal diz, diferentes. Você pode até mantê-los no mesmo local, tanto os dados pessoais quanto dados sensíveis. Entretanto, os dados sensíveis têm algumas bases legais que o justificam na lei e os dados pessoais têm outra. E os dados sensíveis exigem um nível de cautela elevado em relação aos dados pessoais. Então, qualquer plataforma local onde você contenha os dados sensíveis, ainda que ali também tenham outros tipos de dados pessoais, vão exigir determinado cuidado e adequação um pouco mais, digamos assim, superior no que diz respeito à segurança e a outras características, e as bases legais que justificam a utilização daqueles dados. Agora, se eles são necessários ou não, isso é uma etapa, faz parte da etapa de adequação, justamente avaliar
quais são os dados que realmente são necessários e em quais locais eles precisam ficar armazenados, porque hoje no dia a dia das empresas a gente repete muitas vezes os dados de forma desnecessária. Um exemplo típico é com relação ao e-mail, por exemplo, entra um colaborador da empresa, o RH tem lá os dados dele, e aí passa esses dados lá para o setor de tecnologia para emitir um e-mail para esse colaborador. Precisa passar todos aqueles dados, porque aqueles dados vão estar no RH, no e-mail que foi lá para a TI, ou no sistema de chamados da TI, lá na área da TI, vai estar repetindo várias vezes vários dados, o que amplia as possibilidades, por exemplo, de invasão, de vazamento e assim por diante. Então, a gente vai vendo uma cultura de quanto mais dados, melhor, para uma cultura de quanto menos dados, melhor, né? Não menos dados, melhor, mas a gente tem que minimizar e utilizar aquilo que realmente é relevante para a empresa, porque alguns dados passaram a ser coletados por hábito, mas é desnecessário, não é mais necessário, tem que avaliar o processo, o procedimento. Isso, em partes, é até um dos pontos positivos da lei, essa reanálise interna da empresa. A empresa passa a voltar para si mesma e ver, não, esse processo talvez não tenha mais razão de existir. E às vezes é um processo que toma tempo, que ocupa pessoas, mão de obra, para coisas desnecessárias. Então, tudo isso é revisto no momento de mapeamento dos dados e ao verificar qual é a necessidade daquele dado na estrutura. Então, é isso que precisa ser visto quando a empresa faz uma análise interna. Eu preciso aqui repetir todos esses dados, eles precisam estar nesta ficha, não basta estar só cadastrado no sistema, eu tenho que ter e-mail físico e digital, porque o e-mail físico ele é mais difícil de proteger, o pessoal de tecnologia sabe melhor do que nós, que embora tenham os riscos de vazamento, riscos não, né, como o pessoal diz, vai acontecer o vazamento, né, a gente só não sabe quando. Ou às vezes está acontecendo e a empresa ainda não descobriu, é o que o pessoal diz, né. Então, assim, mas é mais seguro ainda do que a área física, porque na área física realmente fica fora do controle da instituição, como eu citei inicialmente, o empregado esquece uma folha em cima da mesa, e lá tem dados pessoais de outro empregado, ou uma gaveta que esquecem de trancar, ou uma pasta que fica acessível, e aí é muito mais difícil de controlar do que o dado já digitalizado. Quanto a essa parte de saúde e de dados de terceiro, necessidade de consentimento, tudo isso justamente tem que ser avaliado, porque se não houver alguma outra base prevista na Lei Geral de Proteção de Dados, que posteriormente eu vou mencionar aqui quais são essas bases legais, que justifique a utilização desse dado, realmente o consentimento será a base necessária. Então, se não tiver nada que justifique a empresa ter o telefone do cônjuge, do colaborador, realmente o consentimento seria necessário. Mas aí entra numa outra esfera que a gente ainda não tem uma posição de como será aqui no Brasil, que é a vulnerabilidade de quem assina um consentimento, né? Então, em relações díspares, como na área trabalhista, vai ser muito delicado avaliar como que aquele consentimento foi assinado, se ele realmente tem validade, se o empregado não foi coagido e assim por diante, né? Aqui na justiça, no direito do trabalho é interessante, porque assim, o consentimento para esse tipo de coisa, ele via de regra se dá no ato da contratação. Então, e a justiça do trabalho, ela é muito protetiva. Um dos principais princípios da justiça é o princípio protetivo. Então, assim, a gente costuma dizer que, olha, no ato da contratação, o empregado vai dizer e vai colocar e vai informar aquilo que você quiser. E vai assinar o que você quiser. Mas a gente tem que ter, de alguma forma, uma política interna ou que crie, ou que tenha critérios que descaracterizem essa situação, esse vício de vontade, vamos dizer assim, que eu sei que a LGPD ela traz, falando justamente isso. Se a pessoa, de alguma forma, for coagida ou o vício de consentimento ficar caracterizado, ele acaba sendo anulado e você pode aí tomar multas, né? No nosso caso, por exemplo, é a questão do dano moral, né? A exposição dos dados, das informações do empregado, ele acaba refletindo, se forem indevidas, se forem sem consentimento, elas acabam refletindo danos morais para o empregado, na forma da lei e do Código Civil, como a gente já costuma dizer. A doutora falou da questão assim, parece que você tem que fazer uma gestão dos dados, é isso? Então, assim, você tem que olhar para os dados e perguntar assim, eu preciso passar essa informação para frente? Então, como se então, o correto seria eu centralizar essa coleta de informação e distribuir níveis de acesso, algo assim. Por exemplo, dados relacionados à saúde e segurança do empregado, dados que eventualmente precisem ser um atestado médico, tem informações muito pessoais, em que pese o empregado às vezes dizer, olha, não quero que conste a CID, né, a doença ou o acometimento ali que me gerou afastamento, mas é salutar para a empresa saber o que está acontecendo com o empregado.
Se for uma doença, por exemplo, agora nós estamos vivendo a pandemia, imagina um atestado sem CID. Será que eu preciso bloquear todo um setor da empresa? Ou seja, essa informação é pessoal, mas ela gera impacto em todo o setor, em toda a empresa. E não necessariamente a gente quer informação porque é da pessoa. A gente quer a informação para saber o que a gente precisa fazer enquanto empresário, enquanto o agente fiscalizador daquele trabalho, enquanto responsável por aquele empregado lá dentro, o que ele precisa e até onde eu posso ir enquanto empresário, tem informação para eu poder ter políticas de saúde, no caso, voltadas ao empregado, né? Seria isso, então? Eu preciso fazer uma gestão em relação a isso? Justamente. Até a pergunta não é só com quem eu devo compartilhar e quais dados, quais dados eu preciso ainda manter na minha instituição, porque, claro, muitos dados o empregador não vai ter como se eximir, porque muitos derivam de exigências legais e até para que o empregador possa desenvolver algumas políticas necessárias para um bom andamento da empresa. Mas alguns dados talvez se conclua que repetidamente sempre se requereu e não são necessários, por exemplo, né? Então, isso tudo é avaliado no momento de adequação. Mais para frente eu vou falar um pouquinho, mas foi interessante a tua colocação, porque ela traz justamente o próximo tópico, que seriam os princípios previstos no artigo 6º da lei. A Lei Geral de Proteção de Dados ela é principiológica, então, uma vez em desacordo com algum princípio, você está violando a lei. Não basta ter uma base legal que justifique o tratamento daquele dado, se ainda havendo uma base legal, você não esteja em acordo com os princípios lá previstos. Quais são os princípios previstos? Primeiramente, tem a própria boa-fé no caput do artigo, então isso vai nortear tudo, né? E na sequência são listados os princípios da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. A finalidade, adequação e necessidade dizem justamente respeito a essa questão que eu havia mencionado. Você precisa avaliar, mas eu preciso desse dado, ele é necessário, eu não consigo chegar nesse mesmo objetivo que eu tenho de outra forma, que dispense o uso desse dado pessoal, ou que bastará um e não esses 3 dados que eu coleto, ou que dispensem o uso de um dado sensível para que eu atinja essa necessidade. Esse é o meio adequado de chegar lá? A finalidade para a qual eu uso esse dado é a finalidade estabelecida inicialmente ou eu estou desvirtuando a finalidade, né? O livre acesso é o livre acesso do titular, que é um dos princípios previstos na lei, então que o titular possa ter acesso e saber quem tem quais dados dele e o que é feito com esses dados. Esse é um princípio muito importante da lei. A qualidade dos dados, porque a qualidade dos dados? Cada vez mais nós vivemos num sistema onde os sistemas de informação trabalham para tomar decisões com base em estatística. Então, se o seu dado estiver errado, qualquer característica sua, ou às vezes algo que foi coletado erroneamente, ou que você informou errado, isso pode incidir num problema lá na frente. Então, você tem direito a que os dados sejam qualificados, conferidos, você pode solicitar a correção. A transparência, então o titular do dado ele tem que saber o que é feito com o dado, para que serve aquela coleta ou aquele tratamento, isso é um princípio muito importante da lei. A segurança diz respeito justamente aos mecanismos de segurança e cuidado de acesso àquele dado, tanto em relação à segurança da informação como um todo e aos sistemas de proteção, antivírus e políticas e boas práticas nessa área, quanto à segurança também em relação a treinamentos e acessos das pessoas. Quem acessa aqueles dados? Para que precisa acessar? O doutor mencionou o exemplo dos dados de saúde. Será que todo mundo do RH precisa acessar os dados de saúde dos colaboradores? Será que não tem só algumas pessoas que trabalham com esse assunto lá dentro do setor de recursos humanos? Não desconfiando dos demais, não é esse o intuito, mas quanto maior o acesso, maior o risco. Às vezes alguém até na boa fé, desinformado, acessa um dado, comenta assim, olha, fulano, tu viu, tá com problema, tá doente, e às vezes isso pode se disseminar de uma forma muito negativa na empresa, inclusive já existem condenações nesse sentido, eu já vi condenações de empresas, porque vazaram os dados do empregado mesmo, não estando vigente ainda a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ali incidiu um prejuízo e, consequentemente, um dano, né? Então, a segurança é muito importante. A prevenção, a não discriminação, então não podem ser utilizados esses dados para fins discriminatórios, aí entra também muito a questão dos dados sensíveis, e a responsabilização e prestação de contas. Esse princípio é muito importante e ele remete justamente à governança e à gestão desses dados. Não basta que você
diga eu cumpro os princípios, eu respeito as bases legais. Você tem que comprovar, tudo tem que ser comprovado. E aqui entra essa parte da prestação de contas. Como é que eu demonstro que eu tenho essa gestão interna? Eu tenho processos internos desenhados, isso mais para frente a gente vai comentar. Então, é por isso que eu digo que a lei ela é principiológica, mas você não cumprindo algum princípio, você viola a lei, porque você precisa demonstrar, não só cumpri-los, mas demonstrar o cumprimento. E isso está claramente previsto já na parte dos princípios, né? E aí, nessa parte do direito do trabalho, como a gente estava comentando anteriormente, foi um problema porque a própria Lei Geral de Proteção de Dados não cuidou quando tratou, claro, até porque ela é geral, né, ela não deveria tratar de um nicho específico, mas a gente observa que se adequa muito facilmente ao contexto de relação de consumo, por exemplo, mas há uma dificuldade em adequar a relação de trabalho, né, não foi pensado muito na área trabalhista, embora vários especialistas afirmem que o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados no dia a dia das empresas será superior ao impacto causado pela própria reforma trabalhista, porque vai mudar uma cultura, né? Não muda só práticas e mecanismos de segurança de informação, mas muda a cultura mesmo. Nós temos uma cultura, inclusive, de se expor, nós brasileiros temos isso, né? E nós somos, se eu não me engano, o segundo país que mais utiliza as redes sociais, né? Então, nós temos esse hábito de se expor, de fornecer os dados, de não ver problema algum nisso, e em contrapartida também de não cuidar dos dados dos demais. E aí o que vai acontecer é mudar essa visão, e esse é o maior desafio que nós teremos pela frente, é essa parte cultural. As empresas, elas já estão bem acostumadas com essas mudanças que não são novidade. Veio a reforma, o e-social, a reforma trabalhista, a própria pandemia, ela mudou uma série de situações que até então eram comuns, né? O teletrabalho é um deles. Como é que você fiscaliza a pessoa de dentro da casa da pessoa? Então, começa por aí. Essas adequações já batem a porta há bastante tempo, né? Até porque, como a gente falou do próprio e-social, o fiscal não vai mais na tua empresa para verificar a tua documentação. Hoje ele acessa ao sistema e ele tem as informações já, e você tem a obrigação de alimentar essas informações de maneira correta, por disposição de lei. Né? Como a gente já tinha comentado, muitas das informações do empregado, por exemplo, a folha de pagamento, ela precisa ser exposta para o INSS, para fins de tributação, e precisa ser exposta também para a própria Receita Federal, para fins de incidência ou não de imposto de renda. Se você vai usar Vale Transporte, aqui em Blumenau a situação, a empresa ela fornece um cartão, então essas informações têm que ser cruzadas. E aí vem o que a doutora comentou, quais informações eu preciso ter para informar essa empresa de ônibus. Vou lhe dar um exemplo. Na questão do Vale Transporte, ele é casa-trabalho, trabalho-casa. O empregado não pode usar para outra finalidade. Então, se a empresa de transporte coletivo sabe onde... A gente já usou a empresa de transporte para fornecer informação, porque assim, o empregado estava trabalhando, veio de moto, mas usa Vale Transporte. Então, a gente conseguiu, com a empresa de transporte coletivo, saber que o cartão dele estava transitando pela cidade. Então, isso implicou em justa causa. A empresa teve uma informação do empregado ou do cartão dele sem autorização prévia desse. Como é que isso vai ficar? Né? Aí entra a questão até das bases legais, que é o que nós vamos tratar na sequência, porque algumas questões, como eu disse, tem que seguir os princípios. Então, a gente vai ver, é adequado? Tem como atingir essa finalidade de comprovar que ele estava indo de moto sem necessariamente utilizar esse dado pessoal? Né? Tem que avaliar e balizar esses princípios, mas existem bases legais que vão justificar muitas vezes alguma atitude nesse sentido do empregador, como, por exemplo, o exercício regular de direito. Às vezes, para se defender, vai justificar o empregador utilizar determinado dado, mas, como eu disse, sempre levando em conta os princípios, naquele contexto, avaliar se os princípios estão sendo respeitados e, claro, dentro da razoabilidade, né? Então, seguindo com relação a essas bases legais que justificam a utilização dos dados pessoais e o tratamento, no artigo 7º nós temos as bases legais para tratamento de dados pessoais e no artigo 11 as bases legais para tratamento de dados pessoais sensíveis. No final das contas, elas se assemelham, mas não tem como nos aprofundarmos aqui em todos os detalhes e diferenças pelo tempo que nós temos. Então, eu vou falar de todas as bases legais que existem previstas na lei. A primeira delas é o consentimento, é uma das mais famosas, no começo,
muitas empresas saíram falando, olha, então a gente tem que sair coletando consentimento de todo mundo, do titular do dado, para utilizar o dado, e não necessariamente é a melhor base. Por quê? Porque com o consentimento, o titular do dado ele pode revogá-lo a qualquer tempo. Então, se essa for a base legal, que você justifica o tratamento do dado pessoal, você tem que saber que a qualquer tempo o titular do dado pode revogar esse consentimento. Além disso, esse consentimento deve ser inequívoco, deve ser transparente, claro, não pode ser algo genérico, são nulas de pleno direito cláusulas que prevejam, olha, você autoriza a utilização de todos os seus dados aqui informados para quaisquer finalidades necessárias para a empresa. Isso é nulo de pleno direito, não pode, tem que ser claro e específico, detalhado, e ao mesmo tempo não pode ser algo muito prolixo e extenso que dificulte o entendimento pelo titular. Então, o consentimento, ele é uma base legal que justifica a utilização do dado, mas ele tem essas fragilidades. Na sequência, nós temos o cumprimento de obrigação legal regulatória. Então, se existe uma lei ou uma regulação que obriga a empresa a coletar e tratar aquele dado pessoal, ela pode utilizar essa base legal para justificar, e não o consentimento. Por exemplo, as empresas precisam do nome, do CPF, de alguns dados mínimos, para que elas possam fornecer, por exemplo, no E-Social ou para o INSS, para outras finalidades previstas na lei, e que elas são obrigadas a fazê-lo. Elas não têm como prosseguir com a contratação sem fazer essa coleta de dados, né, sem compartilhar, sem... Porque senão eu vou perder a meada. E por quanto tempo eu tenho que armazenar isso? Porque assim, eu vou dar um exemplo. O INSS às vezes notifica a empresa para apresentar alguns laudos de saúde do empregado. Hoje é um resumo do perfil profissional profissiográfico, que é o PPP que eles chamam. Por quê? Porque às vezes o empregado ele tem direito de se aposentar com menos tempo de serviço, ou eventualmente a empresa precisa completar no salário dele uma eventual adicional de insalubridade ou periculosidade descrito nesses laudos. Esses laudos, propriamente ditos, não trazem informação da pessoa. Trazem informação do cargo, das condições de trabalho, de uso de EPI, de segurança, de saúde, aquela relativa à função. Mas depois, quando a gente começa a fazer o controle, né, o controle de uso de EPI, o horário de entrada e saída e etc., então você tem esses dados relativos à pessoa. Inclusive, não só informações que ela te presta de forma direta, mas de forma indireta, no tocante, por exemplo, uma fiscalização que a gente tem no tocante ao uso de EPI, de forma direta a questão da biometria, feita por entrada e saída. Isso é um dado super sensível do empregado, que acredita-se que ele pode chegar, olha, eu quero que seja deletada do meu sistema. Mas nem a prescrição trabalhista, que via de regra de 5 anos, ela libera a empresa de eliminar esses documentos, como a doutora bem falou. Se uma pessoa trabalha 35 anos numa empresa, essa empresa tem que manter essas informações do empregado. Tá? Então, nesse sentido, se houver a lei, se houver a necessidade do ente administrativo pela manutenção e pela guarda desses documentos, o consentimento aí não prevaleceria, ou a vontade de se excluir essas informações do empregado não prevaleceriam. Seria por aí? Exatamente. O que a empresa vai ter que se resguardar? Se ela tem uma base legal que justifica o tratamento e que seja o cumprimento de uma obrigação legal, e inclusive ela está armazenando por esse período por uma exigência expressa legal, o que ela vai precisar? Só justificar quando requerido pelo titular alguma informação a respeito ou a eliminação, tem que responder, nunca pode deixar de responder o titular do dado, mas tem que responder esclarecendo, olha, esse dado que você está requerendo a exclusão, eu não posso excluir por força da lei número tal, que determina que eu armazene por X tempo, porque, né, é necessário para essa finalidade, tal. Então, assim, tem que ser esclarecido para o titular do dado, mas a empresa não é obrigada a eliminar justamente porque é um dado que tem outra base legal que não é o consentimento, que é justamente o cumprimento de alguma obrigação legal ou regulatória. Essa questão dos prazos, isso é um outro ponto importante, porque antigamente o pensamento que se tinha, olha, guarda pelo máximo de tempo possível os dados que você tiver, porque você não sabe quando vai precisar, né? Agora, a visão é diferente, guarde pelo tempo necessário. Então, quando é feito o projeto de adequação, você analisa o ciclo de vida dos dados pessoais dentro da empresa. Qual a necessidade de ficar esse dado aqui armazenado? Essa é a necessidade. Alguns vai se concluir que precisam ficar durante um tempo quase indeterminado, dependendo da legislação que exige o armazenamento ou o tratamento, né? Mas outros terão a prescrição prevista. Então, com base na prescrição, você pode definir, não, esses dados sempre ficarão X tempo após a saída do empregado, por exemplo. O problema é que eu não tenho
eu não tenho uma prescrição, vamos dizer assim, né? Tem várias situações distintas, porque, como eu disse, nós temos que prestar informações, eventualmente, para o Ministério Público do Trabalho, informações para o INSS, para um SEREST, que é um órgão de saúde local, né? Então, vai desde de informações relacionadas a salário, saúde da pessoa, da alimentação, políticas públicas como, por exemplo, o PAC, Programa de Alimentação do Trabalhador. Então, são questões... agora me veio à cabeça, por exemplo, nós não podemos discriminar as pessoas, mas, eventualmente, eu preciso colher todas as informações necessárias, até tipo sanguíneo, condição da pessoa, cor, raça, para fins públicos, para fins de políticas públicas. Não que a empresa precise dessas informações, mas ela, eventualmente, tem a obrigação de recolher essas informações e armazenar. Então, daqui a pouco ela nem faz o tratamento desses dados, né? É como se eu recolhesse, criptografasse, para eu não poder ter visibilidade e repassasse para o ente público. Eu já estou vislumbrando essas situações, entende? E, doutora, tem uma pergunta aqui que eu vou tentar encaixá-la da seguinte forma, que assim, como eu sei que a doutora já foi gestora de plano de saúde e tal, já trabalhou com isso, nós temos a questão dos descontos relacionados para planos de saúde. Só que ali também vão informações do empregado, relacionadas a telefone, dados pessoais, endereço, e-mail e tal. Essas empresas de prestação de plano de saúde, elas podem, eventualmente, usar essas informações colhidas para melhorar um plano, para fazer promoções para os empregados, para promover eventos, alguma coisa nesse sentido? Ou, expressamente, ela vai precisar ter autorização do empregado para autorizar a empresa a repassar essas informações? Olha, aí tem que ser avaliado quais os tipos exatos de informações, porque algumas informações, justamente a base legal que a operadora de plano de saúde vai utilizar, é uma previsão legal ou regulatória. Então, existem várias resoluções normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar que exigem que as operadoras transmitam determinados dados específicos, até para monitoramento do sistema todo de saúde suplementar. Então, condições de saúde, indicadores e tudo mais que a Agência Nacional de Saúde Suplementar controla de tempos em tempos. Então, esses dados, às vezes, a justificativa não vai ser o consentimento, ainda que a operadora de plano de saúde receba alguma informação nesse sentido, mas sim uma base legal que a operadora utiliza, que é uma regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar ou uma lei federal realmente que preveja aquela obrigação. Por exemplo, a operadora tem que informar sempre para a Agência Nacional de Saúde Suplementar quais são os beneficiários que ela possui. E como é que ela informa quais são? Ela tem que informar vários dados. Nome, CPF, cartão nacional de saúde, vários dados específicos. E depois, a operadora tem que mandar sempre a amostragem de quantos beneficiários, por exemplo, quantos beneficiários realizaram parto normal, quantos beneficiários realizaram parto cesárea. Claro, dentro dessa lógica agora, tanto as operadoras de plano de saúde quanto as empresas contratantes do plano de saúde para os seus colaboradores vão rever alguns processos. Alguns dados talvez não precisem ser trocados entre as empresas. Por exemplo, o próprio beneficiário pode preencher alguns dados e mandar direto para a operadora de plano de saúde sem interferência do empregador, dependendo do contexto. Outros dados não tem como o empregador não ter acesso, porque, por exemplo, como vai ser negociado o reajuste dessa carteira? Porque existe o reajuste baseado no índice financeiro, INPC, IGPM, e assim por diante, mas existe o índice técnico, que é baseado na sinistralidade daquele contrato. E aí, como que vai ser negociado isso se o empregador não tiver as informações do que foi utilizado, o que não foi, né? Antes disso, antes da Lei Geral de Proteção de Dados, já existia um cuidado, e era a nossa recomendação quando eu trabalhava nessa área, de que essas informações mais sensíveis em relação à saúde dos colaboradores fossem trocadas com o médico do trabalho da empresa ou com o funcionário que tivesse o consentimento dos empregados para o acesso. A gente já tinha uma orientação formal nesse sentido, justamente para zelar pela intimidade dos colaboradores. Essa parte é muito importante. Então, eu preciso ter alguém dentro da empresa que tenha autorização para manipular isso, para ter essas informações. Não estou dizendo nem tratamento desses dados para utilização interna, mas para simplesmente ter que repassar, ou alguém melhor, alguém treinado para que saiba exatamente o porquê está colhendo essa informação e para quem ela está passando essa informação. Seria isso? Porque eu tenho problema, por exemplo, nós somos muito consultados por colegas que querem dar empregado para fins previdenciaristas. Então, é um colega da área previdenciária que pede informação para a empresa, dizendo o seguinte: eu preciso de tal informação porque eu estou encaminhando a aposentadoria.
eu, via de regra, digo assim, olha, infelizmente vai ter que buscar a justiça ou o empregado recolhe a informação que leva para você. Porque eu não vou ficar passando essas informações para frente sem qualquer autorização. E aí começa, manda procuração, aquela coisa toda. Mas a gente estipula sempre o critério objetivo para não fugir ao padrão, né? Mas é difícil mesmo você... então, o ideal seria eu centralizar isso numa pessoa, para que essa pessoa tenha a própria legislação, ela trata dessa pessoa específica dentro da empresa, né? Como se eu tivesse um técnico que entenda do tema, do LGPD, e diga o seguinte, isso aqui pode ser tratado por outro, pode ser fornecido ou não, mas que também vai criar uma política interna voltada para isso, né? Exatamente. Na verdade, todo mundo vai ter que ser treinado e ter essa consciência, né? Aos poucos a gente vai disseminar essa cultura, claro que é bem desafiador, e aqui no Brasil, como eu disse inicialmente, a gente tem um trabalho árduo pela frente, mas a verdade é que todo mundo vai ter que ter esse olhar cuidadoso sobre os dados pessoais aos quais estiver sob guarda na sua atividade no emprego, né? Então, independentemente disso, pode ser uma boa prática definir, designar alguém, limitar os acessos a determinados dados, isso é uma boa prática, talvez não limitar única e exclusivamente uma pessoa, porque daí quando essa pessoa não está, tem que se pensar também em quem substituirá, né, se ela estiver ausente, enfim, então tem que olhar essa questão na vida daquela empresa, né, como é que faz sentido, e realmente a lei, ela prevê a existência de um encarregado, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não existe oficialmente, quer dizer, oficialmente está prevista, mas na prática ela ainda não existe, né? Então, a autoridade vai regulamentar quais as empresas que realmente precisam, como existe, pelo menos é o que a gente acredita, lá na Europa, porque a lei do jeito que está posto hoje, todo mundo tem que ter, seja microempreendedor ou não, um encarregado, alguém lá que cuide dos dados pessoais, né? Mas a gente acredita que isso vai ser adequado. E é isso que a gente tinha conversado antes, o próprio regulamento europeu, ele tem um artigo, um item que fala justamente da empresa, da relação empresa e empregado, né? Espero que aqui a coisa fique um pouco mais clara para a gente não acabar cometendo aí uma infração, e a LGPD prevê multa, e a multa não é singela, é um percentual sobre o faturamento, então isso é até beira ao absurdo, assim, né? Você pode viabilizar a atividade econômica por um descumprimento de norma acessória, vamos dizer assim, né? Não ligada diretamente a não ser que ele não considere como uma norma acessória essa questão da proteção de dados do empregado. Porque se a saúde ela é tida ali no artigo 5º, no artigo 7º da Constituição Federal, é essencial, logicamente, né? Porque o empregado dá o suor na troca de salário. Essa é a condição. Mas que status vai ter a proteção... Bom, ela está no caput do artigo 5º. A questão da individualidade da pessoa humana, aquela coisa toda. Mas que status o direito do trabalho vai dar para essa informação, para esse vazamento de informação, para isso? Porque a empresa, eu estou tentando acompanhar os comentários, nós estamos em vários Facebooks aqui, né, que o pessoal está dizendo assim, olha, vocês precisam também chamar para conversar o pessoal técnico, o pessoal de TI, sim, tanto que nós temos grupos de TI na conversa, grupos de RH, porque são eles que vão trazer para nós os problemas e as soluções, e dizer assim, a gente quer avançar nesse sentido, mas nós, advogados, vamos dizer assim, olha, você não pode avançar além disso, mas, claro, vão também precisar de profissionais voltados para a área de TI que trabalham muito com a questão não só da gestão, mas de proteção de dados, né? A gente já teve que analisar alguns códigos de conduta que tratavam exclusivamente disso, isso há uns 10 anos atrás, mas a preocupação maior ali era no sentido de não vazamento de informação da empresa. E agora a gente está falando não vazamento de informação do empregado, né? Está mudando, justamente. Então eu acho que essa não que tenha que mudar, mas eu acho que tem que ampliar para essa preocupação, vamos dizer assim, né? Isso, e aí entrando até nessa questão de ter uma pessoa, do encarregado, a lei não obriga a ser uma pessoa natural empregada na empresa. Pode ser um terceiro, pode ser uma empresa que preste esse serviço, pode ter uma equipe multidisciplinar que receba as demandas relacionadas ao encarregado. É recomendado, até pela questão já colocada, que de fato não é algo que o jurídico domine 100%, não é algo que o setor de tecnologia domine 100%, não é algo que o RH dominará 100%, e assim por diante. Todos precisam participar desse processo, porque ele envolve pessoas, processos e tecnologia, né? Então, vai muito além. Não tem condições realmente de ser tratado exclusivamente por advogados, e até
Não é interessante que o encarregado seja o advogado da empresa, assim como não é interessante que o compliance officer seja o advogado da empresa, embora muitas empresas adotem essa prática até por uma questão de economia, porque também não é um conhecimento assim que se tem aí sobrando no mercado, né? Então acaba se optando por manter essa função no jurídico. Só que esse tipo de cultura, inclusive, às vezes, de manter como encarregado alguém da tecnologia, acaba atropelando os processos internos da empresa, porque a função do pessoal de tecnologia é fazer o processo rodar, não é ficar botando cinto de segurança, necessariamente, embora tenha que ter a parte de segurança da informação, obviamente, mas tem que ter alguém balizando, e do mesmo jeito o jurídico vai dizer, não, isso aqui é arriscado, mas eu tenho como te defender. Agora, se for um DPO ou um compliance officer, o que ele vai dizer? Não, isso não é recomendado, porque o risco de compliance, ele vai além do risco de não conformidade legal, ele é um risco de reputação. E esse risco de reputação vai ser avaliado pelo DPO, muitas vezes. Mas, às vezes, o jurídico vai até dizer, tem risco de reputação, mas eu consigo te defender, é lícito isso que você quer fazer. E, do mesmo modo, a tecnologia vai dizer, olha, é possível a gente fazer esse sistema aqui tecnológico, a gente pode fazer rodar essa operação. E, às vezes, pode, no anseio de atender uma necessidade da autoadministração, não observar algum requisito de segurança. E é por isso que é importante ter alguém de segurança, é uma coisa um pouco mais acoplada, né? Claro, como eu disse, por uma questão de necessidade, às vezes financeira, de adequação orçamentária, as empresas acabam misturando e colocando uma pessoa só nessa função. E nesse primeiro momento, realmente não se sabe como vai ser com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e tudo mais. Então, por isso que existe, às vezes, esse conflito de interesses, né? E a questão ali o pessoal do próprio sindicato está perguntando aqui se eles precisam reaver também no ato de inscrição dos eventos, das reuniões deles aqui, a gente vai fugir um pouquinho do tema, porque a questão aqui é no sentido de quando você se cadastra para participar de um evento, como esse nosso aqui, para uma emissão de certificado, coisa do tipo, se ele precisa acrescentar alguma informação, ele poderia armazenar esses dados para poder depois gerar uma publicidade para o próprio entidade, para esse tipo de coisa. Esse é um bom exemplo de consentimento. Isso tem que estar muito claro e aí traz à baila os princípios que a gente citou. Tem que ser transparente. Então, a pessoa que está se inscrevendo para participar, acompanhar esse evento, ela tem que saber que os dados dela também vão ser utilizados para a comunicação de eventos futuros ou para outros fins publicitários. Qual que vai ser a finalidade? Então, tudo isso tem que ser de forma transparente e informada a quem está fornecendo os dados, ao titular. Se isso for feito, porque o que a lei quer trazer é não inviabilizar os negócios ou impedir que se utilizem os dados pessoais para trabalhar, até porque eles são um meio importante de se atingir alguns resultados hoje em dia, especialmente por isso que existiu a necessidade de moralizar o tratamento dos dados pessoais. A ideia da lei é justamente que se cuide no tratamento e que seja transparente a utilização desses dados. Então, se você conseguir enquadrar numa base legal, então, se for consentido e se você respeitar os princípios, demonstrando para que você está coletando esses dados e a pessoa anuiu, não tem problema algum. Eu não conseguia ainda vislumbrar o exemplo prático, porque a coisa é muito nova, mas a gente voltando ali. Se o empregado ele presta informação de terceiros, um parente, um filho, uma mãe, um dado sensível, né? Se ele presta essa informação para a empresa e, eventualmente, isso vaza, esse terceiro tem conhecimento disso, e ele sabe da origem do vazamento dessa informação. A empresa poderia criar aí uma espécie de ação regressiva, porque assim, olha, eu só colhi essa tua informação porque necessariamente eu precisava disso para fins de plano de saúde, é que como não aconteceu ainda, a gente fica difícil, a gente tem que ficar imaginando como vai acontecer. Mas a questão é o seguinte, um terceiro me deu a informação, é complicado, exato. Então, assim, seria de bom ouvir, eu tenho nesse termo de consentimento, incluir que esses dados colhidos de terceiros também são de responsabilidade do empregado. Não sei se a pergunta, se eu consegui me fazer entender. Seria uma forma de evitar uma responsabilização da empresa. Sim, a gente entra, como tu disseste, é difícil a gente prever o que vai acontecer, mas vamos lá, vamos fazer esse exercício. Porque isso nem é relação trabalhista.
Isso não teria nem, em que pese a emenda constitucional 45, trazer as causas relacionadas ao trabalho para cá, porque seria um terceiro processando a empresa. Isso é responsabilidade então, não teria civil. Nem causa relação trabalhista. E aí responde por culpa, então. Aí que tá. Na verdade, a lei prevê a questão da responsabilidade do controlador do dado e da responsabilidade solidária do operador quando este não respeitar as políticas legais informadas pelo controlador ou a legislação. Então, o que no final do dia a empresa vai ter que demonstrar? Que ela foi diligente. Porque se ela demonstrar que foi causado exclusivamente por terceiro aquele vazamento ou aquele prejuízo, se ela demonstrar que ela fez tudo o que tinha que ser feito, que ela tem uma base legal para coleta e tratamento desse dado, que isso é informado, que ela respeita os princípios previstos na lei, ela teria que ser eximida dessa responsabilidade. E lá tem a previsão, inclusive, de ação regressiva no limite de cada responsabilidade. Então, por exemplo, vamos supor que o operador seja solidariamente responsabilizado juntamente com o controlador do dado, mas que, na verdade, ele não tenha dado causa e ele depois consiga demonstrar que não era responsável, mas o titular já recebeu lá uma indenização e tudo mais. Nada impede que o operador do dado, munido das provas que demonstrem que ele foi diligente, que não foi ele que causou o vazamento, ajuize uma ação de regresso em face do controlador, por exemplo. Então, assim, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê a possibilidade lá de responsabilidade solidária, a possibilidade de ação de regresso, até, inclusive, no mesmo sentido que o Código Civil, só que aí a gente entra numa esfera de discussão que vai fugir realmente aqui, que é muito complexa, que é a questão da responsabilidade, se ela é subjetiva ou objetiva, e tem discussão, assim, à torto e à direito sobre a responsabilidade ali na lei. Nós temos posicionamentos muito interessantes de que seria uma responsabilidade objetiva e posicionamentos muito interessantes de que seria subjetiva, e com fundamentos nos próprios artigos da lei. Mas a gente ainda, como eu disse, é exercício de futurologia, porque a gente não sabe como o judiciário vai se comportar em relação a isso e como vão acontecer as situações. É bem desafiador. Essa parte de responsabilidade civil vai ter muita história nova. Eu tenho bastante receio, porque como a gente volta à situação do direito, do protecionismo do direito do trabalho, né? Hoje justamente. O direito do trabalho, ele preza muito pela saúde do empregado, mas talvez a LGPD ele amplie esse protecionista também para as informações pessoais dele. Lógico que as questões étnicas, de religião, de sexo, né, de deficiência e tal, existe uma vasta gama legislativa, vasto arcabouço legal aí, protegendo trazendo para a igualdade, vamos dizer assim, essas pessoas que em tese teriam uma desigualdade, né? A questão de cota, aquela coisa toda. Mas, então, provavelmente esses dados da pessoa, a justiça ela vai acabar olhando de uma forma mais objetiva em relação a isso. Só que assim, a gente tem aquela situação da boa-fé, ela é objetiva a partir do Marco Civil, a partir do novo Código Civil, né? Já a questão da culpa, não, daí ela precisa ser provada. E aí é interessante porque nas questões, por exemplo, fazendo um paralelo, talvez grosseiro até, nas questões em Santa Catarina relacionadas a acidente de trabalho, precisa ficar demonstrada a culpa da empresa. Só que é muito tênue, então tem que ter um nexo de causalidade no dano, ao dano, vamos dizer assim, né, para ficar caracterizado um direito indenizatório ou coisas do tipo. Creio que nesse sentido, talvez, se a lei ela fala em compliance, integridade, transparência, mas como a doutora bem disse, fala muito por princípio e não regulamenta isso, quando na verdade a gente precisaria de um regulamento para que dissesse como a gente deve fazer. Não é simplesmente eu sentar aqui, o Tiago, com a doutora Amanda, e dizer assim, vamos fazer um regulamento interno que vai tratar desses dados aí e vai dizer como tem que fazer. Ou seja, fica muito no colo da gente, talvez, né? Na melhor vontade de toda, junto ao RH, junto ao TI, o pessoal de segurança de informação, vamos aqui criar um manual de proteção de dados, vamos dizer assim, né? Mas será que a gente está fazendo certo? Então a gente vai precisar de um juiz que vai dizer que a gente está fazendo certo ou errado. Ou seja, vamos precisar de jurisprudência para isso, quando a lei já podia pensar nessa regulamentação toda, né? No fim do parte dia... dela, né? Na realidade, nós teremos uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados que talvez traga alguns posicionamentos, e talvez não, né, trará, e regulações,
Só que no fim do dia, inclusive tudo que for decidido por essa autoridade é passível de cair no Poder Judiciário, como já acontece com outras áreas reguladas. Até citando o exemplo então, do plano de saúde, né, que é onde eu atuava, a gente sabe que existe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eu ia falar, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela determina um rol, por exemplo, de procedimentos e eventos cobertos pelo plano de saúde, e a operadora firma um contrato prevendo que é aquele rol que ela vai garantir, e, no entanto, nós temos milhares de processos no judiciário requerendo a extensão daquele rol, requerendo que seja autorizado um procedimento não previsto lá, e muitas vezes, milhares de vezes, deferido. Então, por mais que a gente tenha algo regulado, por mais que exista uma definição, vai cair, muitas questões vão cair na jurisprudência, essa é uma delas, até a questão da responsabilidade civil não tem como ser diferente, e aí vai variar, vai ter a mesma situação de insegurança jurídica, não só de um estado para o outro, como também de uma vara para outra, porque a gente sabe que às vezes uma vara do lado da outra, cada uma tem um posicionamento. Então, nós teremos situações bem diferenciadas com relação a isso, mas a lei, ela prevê com relação à responsabilidade, como é que funciona, e também dispõe sobre a possibilidade de regresso e tudo mais. O que existe só uma discussão se essa responsabilidade seria objetiva ou subjetiva. Agora, eu vou dar continuidade aqui às nossas bases legais, para que a gente consiga, pelo menos, finalizar essa parte que ela é importante. Então, a gente falou do consentimento, do cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Aí, nós temos uma base legal que é a execução de políticas públicas, que é são justamente os dados pessoais coletados pelo poder público para essa finalidade, né, exclusivamente para essa finalidade. Os estudos por órgão de pesquisa, que também tem alguns requisitos para que sejam coletados. Proteção da vida, então, por exemplo, né, a gente sofre um acidente e tem um médico ali passando, ele não vai pedir para mim, olha, você consente que eu meça os seus dados cardíacos aqui, né, seus batimentos, porque são dados sensíveis. Não, ele não vai fazer isso, ele vai medir, vai informar quem tiver ali para atender, e a finalidade é proteger a vida. Então, obviamente, isso é uma base legal que justifica. E isso acontece nas empresas, né? A questão dos acidentes, etc. e tal. Exato. Inclusive doença. Nós estamos com Covid aqui, se eu tenho um empregado afastado, eu vou usar essa informação para adotar uma política interna. Estamos de volta aqui com essa transmissão ao vivo. A gente teve um problema técnico com a nossa internet, mas a gente já vai voltar para falar um pouquinho mais sobre a LGPD. Doutora Amanda, é com você. Nós estávamos falando do interesse legítimo do controlador como uma base legal. Aqui é importante fazer uma ressalva, porque não é qualquer interesse do controlador que justifica a utilização ou tratamento do dado. Por exemplo, já se falou em lucro. O lucro é um interesse legítimo do controlador. De fato, é um interesse do controlador. Mas se ele fosse utilizado como interesse legítimo para essa finalidade, não existiriam as outras bases legais, porque todo negócio pressupõe que tem interesse em lucro. Então, não é esse tipo de justificativa, não é qualquer justificativa que pode ser enquadrada como interesse legítimo do controlador. E por que essa não é uma base legal coringa, digamos assim? Eu uso ela quando não enquadra nenhuma outra base legal e eu não quero tratar e gerir consentimento. Porque ela exige uma série de cuidados, tem que ter um relatório de impacto de risco em relação ao tratamento desses dados, vai ser demandado que você comprove o cumprimento dos outros princípios, fica mais difícil de evidenciar algumas questões e até onde vai esse interesse legítimo, então fica muito subjetivo, portanto não é necessariamente uma base legal recomendada. No final das contas, todas são um interesse legítimo, né? Cada uma é um tipo de interesse legítimo. Só que esse interesse genérico é para enquadrar coisas que realmente se legitimem e que não estejam previstas expressamente aqui na lei. Então, tem que ter muito cuidado na utilização dessa base legal. Na sequência, nós temos o exercício regular de direito, que eu já citei anteriormente como exemplo a questão da utilização de alguns dados e o tratamento e armazenamento durante o período até a prescrição. Então, por exemplo, o empregado sai da empresa, é demitido. E aí ele pede, olha, apaguem todos os meus dados daí, especialmente as avaliações que vocês fizeram, né, de acompanhamento e tudo mais. Porque eu tenho esse direito, vocês não têm que ter esse dado não é obrigação legal vocês manterem. Certo, mas como é que a empresa vai se defender numa eventual ação judicial que venha a discutir essa questão do desempenho ou alguma outra situação se a empresa não tiver mais esse dado?
Então, a base legal pode não ser uma previsão legal regulatória, mas pode ser um exercício regular de direito. Olha, não, você ainda tem 2 anos para ajuizar uma ação contra nós e nós precisamos desse documento nesse período para se defender. Então, essa pode ser uma justificativa, tem que avaliar sempre o contexto. Execução de contrato, diligências pré-contratuais, né? Então, se é contratado um serviço, ou se vai ser celebrado um contrato, você, no mínimo, tem que ter um nome e o endereço daquela pessoa para dizer o mínimo realmente. Então, se ela se recusar a fornecer, como é que você vai celebrar o contrato, né? Então, essa é uma previsão expressa também na lei. Tem a proteção ao crédito, também tem legislação específica a respeito, e a tutela da vida, ela diferencia um pouquinho de proteção da vida, porque a proteção da vida ela é mais genérica, a tutela da vida diz respeito realmente aos procedimentos realizados por profissionais de saúde, às vezes até uma cirurgia que está acontecendo no meio da cirurgia, é necessário pegar mais algumas informações ali da situação do paciente, não vai o médico pedir um consentimento para a família ou parar tudo para fazer isso, então tem essa previsão de tutela da vida, mas aí é relacionada a profissionais de saúde, não é aquela mais genérica da proteção da vida que nós mencionamos anteriormente. E aí, seguindo adiante, então, quais são os passos importantes para a adequação? Primeiro ponto que a gente tem que destacar... Só para matar ali. Então, doutora, só para entender então, por exemplo, aconteceu um acidente na empresa e veio uma ambulância, veio um médico, etc e tal, e o primeiro procedimento vai ser feito ali. E eventualmente ele precisa de uma informação, tipo sanguíneo, por exemplo. Então, o profissional da empresa, técnico de segurança, informação, parece absurda a pergunta, mas ele, como tem a lei, ele poderia prestar essa informação direto ao profissional de saúde sem qualquer sim, proteção da vida e para garantir ali o cuidado, está justificado. É isso mesmo, esse é um bom exemplo. Então, dando continuidade aqui, os passos importantes para a adequação. A LGPD, como vocês viram, ela é uma lei principiológica, e por que ela está relacionada com governança? Como eu mencionei anteriormente, existem os princípios da transparência e da responsabilização e prestação de contas. Se for observar esses princípios, juntamente com a equidade, que aqui na LGPD é a não discriminação, são os próprios princípios da governança, que a gente encontra em qualquer orientação a respeito desse assunto. Então, assim, a própria lei, em seus princípios, prevê lá os princípios da governança. Então, por isso que existe toda essa visão, essa necessidade de organização, e envolvendo os 3 pilares, pessoas, tecnologia e processos. Então, não é algo isolado, precisa ter um engajamento de toda a organização. E aqui entra um benefício muito grande da Lei Geral de Proteção de Dados, porque, em razão da adequação dela, muitas empresas, na busca de ajustes e formando seus comitês e mapeando os seus dados pessoais, elas estão adotando essas boas práticas de mapeamento de ativos e organização com relação a outras questões, inclusive com o compliance anticorrupção. Algumas empresas estão utilizando até o mesmo comitê, um comitê semelhante ao comitê de compliance, para essa finalidade. Tudo isso permite que a empresa tenha maior controle sobre o que ela possui. E já que os dados têm o valor que tem hoje, né, o pessoal fala o novo ouro em pó, o novo petróleo, a gente sabe que as grandes empresas, né, as grandes corporações no mundo hoje são empresas de dados, né, a gente está falando do Facebook, Instagram, Twitter, Microsoft, né, Google, são empresas que trabalham com dados pessoais em massa, né? Então, a gente sabe que esses dados têm um valor e eles são um ativo para a empresa. Então, uma vez que a empresa tem a governança e gestão sobre esses ativos, ela pode adotar essas boas práticas para várias outras questões do seu interesse e para que consiga realmente seguir uma boa gestão e manter a sua perenidade. Então, assim, um ponto importante é essa questão do comitê Doutora, é interessante a doutora mencionar isso, porque assim, ó, as empresas elas coletam essas informações, elas armazenam. Via de regra, não usa essas informações para lucro. Não existe lá no contrato social uma cláusula acessória do objeto social acessório. Tratamento de dados, etc. Mas pelo que a doutora colocou, eventualmente, dependendo do tamanho dessa empresa, essas informações, esses dados, em tese, poderiam gerar renda para a empresa. Né? Porque se cedidos isso para uma empresa de uma Big Data, alguma coisa do tipo, alguma empresa de gestão e tratamento de dados, ou publicidade mesmo que use isso poderia dar um retorno financeiro para a empresa. Isso seria
Ai, travou aqui para mim. Tiago? Será que... Oi, doutora Amanda. A gente também não está ouvindo o Tiago, caiu o Tiago, a internet dele. Mas então, vocês estavam falando aí, pode dar continuidade ao tema da tua abordagem, daqui a pouco ele já deve voltar. Então, seguindo com relação ao comitê, por que a gente sugere que seja interdisciplinar? Pelas razões já colocadas, envolve tecnologia, processos, pessoas, envolve várias expertises. O setor de tecnologia é fundamental, indispensável, eles sabem os mecanismos que existem, como fazer, como tratar, enfim, como proteger os sistemas. Do mesmo modo, a participação do jurídico é muito importante, porque conhece a lei, sabe como tratar, como adequar, e a participação de outras áreas administrativas da empresa, inclusive é fundamental que a auto-administração tenha ciência, esteja interessada nesse cuidado, porque isso vai impactar não só, o pessoal cita muito a famosa multa de 50 milhões, não é a multa a grande questão. A grande questão é que os dados hoje são um ativo da empresa e que a governança em relação a esses dados é essencial para a perenidade da empresa. Não só, porque aqui nós estamos falando dos dados dos empregados, mas a gente vai ter acesso a outros dados nas companhias, né, de clientes e assim por diante, dependendo da atividade. Então, diante de todo esse cenário, é importante que o comitê seja interdisciplinar. Mas, claro, a gente tem que ter cautela, né? Não é toda empresa que vai ter que ter um comitê, às vezes é uma empresa enxuta, muito pequena, às vezes é uma pessoa realmente que vai ficar encarregada, às vezes são duas, depende de cada contexto, mas o ideal é que seja composto por pessoas de várias expertises distintas, para que realmente seja, como é que eu posso dizer, mais assertivo no trabalho de adequação, porque se não se adequar só a parte legal, fizer os documentos, mas não cuidar da parte de sistema, está incompleto. Se fizer a parte de sistema e não cuidar dos documentos, está incompleto. Se não treinar as pessoas, está incompleto. Então, a adequação, ela exige essas expertises diferenciadas. Oi, Tiago, conseguiu voltar? Eu caí. Bom, consegui. Doutora, eu acho que a internet também não está nos ajudando muito. Eu acho que a gente já podia encaminhar o encerramento ali, se a doutora quiser. Bom, eu já vou agradecer aqui a CIP, ao CIMEB e ao Jornal de Pomerode pelo convite que nos fez. Agradecer imensamente a doutora, agradecer ao doutor Tulo, que foi quem criou essa possibilidade aí. E, por favor, se a doutora quiser encerrar, fizer um comentário final. Adorei a conversa, pena que a gente não pode continuar, porque eu acho que vai cansar o público, a internet caindo e tal, tá? E desejar um excelente dia aí para a colega e espero voltar a conversar com a senhora. Claro, claro. Não, tranquilo, a gente falou só do comitê interdisciplinar. Vou falar aqui de 5 passos rápidos, então, falar super por cima, mas que eu acho muito importante deixar registrado para o pessoal, porque tem um enfoque muito prático, que é identificar quais os dados pessoais do empregador tem em seu poder, identificar onde e como estes dados estão armazenados na empresa, fazer um inventário de dados, verificar se os dados são necessários, né, fazer a pergunta, eu preciso continuar coletando esses dados? Precisam ser estes os dados para as finalidades que eu preciso atingir? Identificar quem acessa os dados atualmente e adequar os acessos internos aos dados. Não adianta só fazer uma circular orientando todo mundo, tem que ter os níveis de segurança e aí entra muito a participação do setor de tecnologia. Verificar políticas, contratos, orientações, ajustar a documentação regulatória interna, então política interna de dados, termos de responsabilidade, mas claro, tudo isso vai ter que verificar o tamanho da organização, adequação à própria lei, e a gente tem muito ainda para aprender nesse cenário. Eu agradeço imensamente essa oportunidade, cada vez que a gente conversa, a gente aprende muito mais, né, foi muito bom conversar, fiquei com uma ideia um pouco melhor também da prática trabalhista em relação ao assunto, e eu fico à inteira disposição de vocês, desejo um ótimo dia para vocês, uma ótima semana, e um grande abraço. Acho que a gente... Obrigado, doutora. Bom, nós já fizemos esclarecimentos finais aqui. Conto com a colega na próxima, e aí devolvo para o Jornal de Pomerode para fazer os encerramentos. Uma boa tarde para todos vocês. Boa tarde
a todos, em especial um agradecimento à doutora Amanda, ao doutor Tiago aí por esses esclarecimentos nessa transmissão ao vivo falando sobre a LGPD e o reflexo nas relações trabalhistas. Agradecer você também que acompanhou essa transmissão ao vivo, agradecer a CIP e o CIMEB que fizeram a transmissão simultânea também nas suas páginas, e esse vídeo vai estar disponível para você tirar as suas dúvidas, e também se tiverem novas dúvidas, outras dúvidas, os nossos canais estão abertos aí para poder saná-las. Desejamos a todos uma excelente segunda-feira, uma ótima semana, e a gente se encontra numa próxima. Até mais!